Olá, bom dia, graça e paz em nome de Jesus. Que Deus te abençoe neste sábado, dia 13 de julho. Que estenda a sua bênção poderosa sobre toda a tua casa em nome de Jesus. É uma alegria estar com você neste dia. E este é o dia que o Senhor fez. Nele nós vamos nos alegrar em nome de Jesus. Amém? Quero te convidar a abrir aí a tua Bíblia na segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, o capítulo de número 2, o verso de número 7. Enquanto você encontra, nós vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer, Pai, por esse dia. Te damos toda a honra e toda a glória. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Perdoa-nos, Senhor, em nome de Jesus. E nós pedimos que o Senhor nos dê entendimento da Tua Palavra. Ajuda-nos, em nome de Jesus. Amém e amém. Quero lembrá-los que amanhã nós temos o culto. Você é o nosso convidado e eu tenho certeza que o Senhor vai trazer uma palavra poderosa para a tua vida, para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Vamos ler então o texto que está aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso de número 7. Dando continuidade à leitura que nós começamos ontem, você sabe que estas duas epístolas, tanto a primeira que nós já lemos quanto essa, elas são chamadas de epístolas escatológicas, porque Paulo fala muito sobre esse momento do arrebatamento, da segunda vinda de Cristo, do anticristo também, amém? Que vai se manifestar nesse momento. E eu quero ler com você aqui a partir do versículo 7, dando continuidade, então, ao que nós lemos ontem. Com efeito, o ministério ou o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. O que significa isso, pastor? O que significa que o mistério da iniquidade já opera? Que este espírito já está presente na nossa sociedade. E você pode ver por tudo que está sendo distorcido, colocado de cabeça para baixo, invertido, valores invertidos, amém? Ele está já presente, mas ainda ele não está, acredite, não está atuando com toda a sua força, com toda a plenitude da sua força. E o que é esse espírito presente? É o espírito do anticristo, dos anticristos, como nós já citamos, mas aqui ele está falando especificamente do anticristo, o último anticristo, aquele que vai incorporar plenamente toda a força maligna. Esse ainda não se manifestou. Amém? E ele não se manifestou porque no próprio versículo, nós citamos isso ontem, há algo que o detém. E de forma resumida, é o poder de Deus que impede essa manifestação. Por quê? Porque no momento oportuno, o próprio Deus, ele vai retirar essa resistência, esse freio que está impedindo a manifestação desse último anticristo. E quando ele tirar então essa resistência, ele vai se manifestar. Veja, tudo acontece debaixo da soberania e da autoridade de Deus. Nada, como eu disse ontem, vai acontecer antes do tempo, sem que Deus o permita. Por isso que Paulo, ou melhor, Pedro, ele diz que alguns dizem que é demorada a vinda de Cristo, mas não compreendem que esta demora da volta de Cristo, esta demora desses últimos acontecimentos, ele está ligado à misericórdia de Deus, que não quer que ninguém se perca, mas que todos sejam salvos. Porque o momento em que ele se manifestar, amado, será um momento terrível. E o versículo 8, então, continua dizendo, então, quando for tirado aquilo que o detém, a hora que o Senhor der a permissão, porque ele é soberano sobre tudo. Nada foge do seu controle nem da sua autoridade. Então será de fato revelado o iníquo. Amados, então no tempo de Deus, ele vai se manifestar. Quando então, olha o que diz a palavra do Senhor, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Então nós estamos falando aqui de algumas coisas que elas são muito importantes e que nós precisamos entender. Que primeiro, quando ele usa essa expressão sopro da sua boca, ele mostra que o poder de Deus ele é infinitamente maior do que o poder de Satanás, do seu anticristo. Ele é muito maior.
Então, Deus, no tempo dele, quando ele permitir, ele vai então retirar isto que detém esse mal, para que este mal se manifeste, para que o anticristo se manifeste, mas o próprio Deus o destruirá. Ele vai permitir que ele se manifeste para ser destruído de uma vez por todas. Amém? E ele então, você pode encontrar essas referências ao anticristo, ao falso profeta. Veja, o anticristo não é Satanás ainda. Amém? Anticristo é um que trabalha, onde Satanás, melhor dizendo, é a força, é o poder por trás dele, mas o anticristo não é Satanás. Assim como o falso profeta também não é Satanás, mas eles trabalham na força de Satanás, e nós vamos ver isso aqui. Então Daniel 7:26, Apocalipse capítulo 17, verso 11, ele fala desse anticristo, desse falso profeta, que o Senhor vai destruir, lançando na sua vinda eles no lago de fogo e enxofre para todo sempre, que é este local da segunda morte. Amém? E no versículo de número 9, a palavra do Senhor diz assim: ora, o aparecimento do iníquo, ou seja, desse anticristo, desse falso profeta também, ele é segundo a eficácia de Satanás. Então veja, a palavra de Deus não diz que Satanás não tem poder, ele tem poder, mas o poder dele não se compara ao poder de Deus. Deus é infinitamente maior, tem muito mais poder. Satanás, ele é uma criatura, ele estava no céu como Lúcifer, era um anjo de Deus que se rebelou. Então ele é uma criatura de Deus que se rebelou. Amém? Então ele diz que o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás. Olha o que diz aqui: com todo poder e sinais e prodígios de mentiras. Então este anticristo, ele vai ter poder, ele vai fazer sinais, ele, o falso profeta. Quando nós vemos isso, estudamos, por exemplo, lá em Apocalipse capítulo 13, se você quiser ler ali sobre esse aparecimento que é descrito em Apocalipse 13, do anticristo, também do falso profeta, você vai ver que ele vai aparecer com poder, com sinais, com prodígios, que muitos o seguirão. Muitos vão querer segui-lo. Amém? Nós falamos um pouco sobre isso ontem e hoje nós estamos complementando esse ensino, porque ele vai ter poder. O Senhor vai permitir que ele faça sinais, prodígios, mentiras, para que aqueles que amam o pecado, aqueles que seguem a mentira, continuem seguindo. Amém? E nós vamos ver isso também aqui. E com todo engano de injustiça aos que perecem. Olha que interessante esse início do versículo de número 10. Que aí mostra que a influência deste anticristo, ele está limitado a influenciar, a enganar os não salvos. Porque eles estão na mentira, eles amaram a mentira, eles amaram também as trevas e não a luz, então ele vai vir com seus sinais e prodígios para que ele possa ainda enganar, continuar enganando, iludindo esses que não são salvos. Olha só, vou ler de novo. E com todo engano de injustiça aos que perecem. Quem é os que perecem? Quem são aqueles que perecem? Aqueles que não foram salvos. Amém? Porque nós precisamos também entender que essa vinda, ele não está falando do arrebatamento, porque neste momento, amados, a igreja já foi arrebatada, já foi retirada da terra. Não vai mais estar aqui. Então, nesse momento, quando ele aparece para ser destruído, e o Senhor vem, então, nesta segunda vinda, porque esta vinda fala da segunda vinda de Cristo para juízo, e a partir disso inicia o reino milenar, os 1000 anos onde Cristo irá governar. Então, nesse momento, amados, Jesus vem e lança o anticristo, e lança o falso profeta, amém? Que alguns chamam também da besta, no lago de fogo e enxofre. Por que, amados, que eles são influenciados? Porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Eles escolheram a mentira e não a verdade, eles escolheram as trevas e não a luz, eles escolheram a mentira e não o evangelho. Eles não creram. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira. Por que eles dão crédito à mentira? Porque eles escolheram a mentira. Porque se tivessem escolhido o evangelho, eles já não estariam mais aqui, mas teriam subido com a igreja.
Amém? Já falei isso sobre o arrebatamento. Em algum momento, ou no início, ou no meio, ou no final, antes da segunda vinda de Cristo, antes dessa segunda vinda de Cristo, porque a segunda vinda de Cristo ele vem trazendo juízo. Ele não vem mais com amor, mas com juízo. Amém? É muito importante nós entendermos isso. Versículo de número 12. A fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Olha, continua no mesmo, nos explicando e nos ensinando, a Bíblia ensina, a própria Bíblia, de que eles vão ser julgados todos aqueles que não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Então são aqueles que escolheram a mentira, aqueles que escolheram o que é mal, aqueles que escolheram seus próprios caminhos, aqueles que não creram em Jesus, aqueles que rejeitaram o evangelho. Então esses, diz aqui, vão ser julgados porque não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se, têm prazer com a injustiça. Amém? Glória a Deus. Lemos mais um trechinho aqui, hoje de 2 Tessalonicenses, do verso 7 até o verso de número 12. Amém? Vamos orar então, em nome de Jesus. Quero convidar você a fechar os teus olhos por um instante. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse dia. Queremos te pedir, ó Deus, a bênção do Senhor, a graça do Senhor, a presença do Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, ajuda as nossas famílias, as nossas casas. Precisamos tanto de Ti, Senhor. Dá ordem aos Teus anjos a nosso respeito, para nos proteger, para ministrar nas nossas vidas. Senhor, abre os céus, derrama bênçãos sem medidas, derrama bênçãos poderosas sobre os casais, a esposa, o marido, os filhos, as bênçãos poderosas do Senhor sobre o viúvo, a viúva, também o solteiro, a solteira, em nome de Jesus. Nós precisamos de Ti. E nós queremos apresentar ao Senhor as nossas vidas nesta manhã. Em nome de Jesus Cristo, abençoa-nos. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Glória a Deus. Que Deus te abençoe e tenha um ótimo dia. Não esqueça de dar like, não esqueça de colocar nos comentários o teu pedido de oração e não esqueça de compartilhar com quem você ama. Você sabe que o meu WhatsApp ele está ali na descrição desse vídeo. Você pode mandar mensagem e nós respondemos a todos. Amém? Deus te abençoe e tenha um ótimo dia em nome de Jesus.